Bom dia, povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Sextou? Sinto o cheiro de fim de semana já? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, João. Galerinha, hoje nós vamos terminar de vez Era Vargas. Falta só a gente comentar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é algo muito importante, inclusive. E com isso a gente fecha o conteúdo da nossa P2. Só lembrando, para quem não estava presente na quarta-feira, a matéria da nossa P2, que você vai fazer semana que vem, é só Era Vargas. Beleza? Só entre aspas, porque é um período extenso e muito importante. Mas o assunto é exclusivamente Era Vargas a P2. Lembrando que essa prova ela é toda objetiva, tá? Todas as questões serão de múltipla escolha. São 5 questões da minha parte e eu tirei todas elas do Enem. Todas elas de edições anteriores do Enem. Beleza? Catarina me perguntou aqui. O senhor sabe se abriu inscrição no vestibular do UEG? Não sei te informar. Dá uma olhadinha lá no site deles. Não sei te informar, tá, Catarina? Bom, galera. Vamos lá, então? Por nada. Cadê a minha secretária não remunerada, Karen? Nós fomos até esse slide aqui, segundo as minhas anotações. É isso mesmo, Karen? Obrigado, valeu demais. Eu até acrescentei uma imagem, gente, aqui para vocês, sobre a marcha pro oeste dos irmãos Vilas Boas, tendo contato com tribos indígenas do Xingu. Lembrando que entre os principais objetivos dessa expedição, chamada Roncador Xingu, estava mapear melhor o território brasileiro e integrar a população indígena na nossa sociedade. Os irmãos Vilas Boas acabaram se transformando em grandes defensores dos direitos dos povos indígenas. Beleza? Mas agora a gente vai falar sobre a participação do nosso país no maior conflito bélico da história da humanidade. Estou me referindo a uma guerra que vai matar mais de 50 milhões de seres humanos. Eu disse 50 milhões de seres humanos. Estou me referindo, claro, à Segunda Guerra Mundial. Um conflito que se estende por 6 anos. Ele começa em 1939 e se estende até 45. Beleza? Galera, nesse conflito nós tivemos 2 grupos de países se enfrentando. Um se chamava Eixo e o outro de Aliados. O Eixo era comandado pela Alemanha nazista, de Adolf Hitler. Lembram? Mas tinha também a participação da Itália fascista, de Mussolini, e do Japão, comandado pelo imperador Hirohito. Então, Alemanha, Itália, Japão formavam o Eixo. Do outro lado, tínhamos os aliados. Começaram liderados pela Inglaterra, com participação da França. Depois do ataque de Pearl Harbor, em 41, entram os Estados Unidos e também naquele ano entrou a União Soviética nos aliados. Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética eram os aliados. Gente, a pergunta simples que eu vou fazer, a resposta inclusive está no slide. Quando começou o conflito, quando a guerra iniciou, em 1939, qual foi o posicionamento de Getúlio Vargas? Ele vai colocar o Brasil do lado do Eixo ou dos aliados? Quando começou a guerra. Ah, o João tá atento aí, ó. No início, como está escrito aqui, ó, Getúlio adotou a posição de equidistância pragmática. Nossa, professor, mas que nome esquisito, hein? Equidistância pragmática. Vamos pensar? O que é equidistância? Imagina que você tem 2 coisas, 2 pontos, você está no meio deles, você está equidistante.
Você está em cima do muro. Não está nem de um lado nem de outro. Entendeu? E por que pragmática? Uma coisa pragmática é uma coisa prática, objetiva. A equidistância pragmática foi uma posição de neutralidade, como está escrito aqui entre parênteses, que o governo brasileiro assumiu assim que a Segunda Guerra Mundial começou, quando ela iniciou. Mas vamos pensar, por quê, né? Por que Getúlio escolheu essa posição de neutralidade no início? A nossa querida carioca já começou a responder. Parabéns. Primeiro porque ele queria saber qual lado estaria melhor da guerra, né, Neves? É isso mesmo. É como se você tivesse que apostar em uma briga, em uma luta, melhor dizendo, de UFC, e você esperasse um dos dois lutadores, né, sair ganhando, bater mais que o outro. Ou se você fosse apostar numa partida de futebol e você esperasse um dos times fazer 3-0 no outro. Aí ficaria mais fácil apostar depois disso, né? O time já fez 3-0, você vai lá e aposta naquele que está ganhando. O raciocínio do Vargas era mais ou menos esse. Ele queria esperar o desenrolar da guerra para saber quem estaria melhor, o eixo ou os aliados. Segundo motivo que explica essa posição de neutralidade. Galera, o Brasil vai ganhar dinheiro com a Segunda Guerra Mundial. Exportando, vendendo para fora, principalmente alimentos. E se a gente tivesse uma posição de neutralidade, a gente poderia, pelo menos poderia, vender para os dois lados. Ué, somos neutros, pode vender para o eixo, pode vender para os aliados. Tá certo? Agora, os Estados Unidos vão ganhar muito mais dinheiro que a gente, né? Enquanto a gente estava vendendo comida, eles estavam vendendo tanques de guerra, aviões, navios, metralhadoras, munição e etc. Mas, enfim. Agora eu vou puxar um pouquinho da história geral de vocês. Quem é que vai começar melhor a Segunda Guerra Mundial? Quem começou melhor? Qual grupo? O grupo do eixo, comandado pela Alemanha nazista de Hitler? Ou o grupo dos aliados? Quem começou melhor a guerra? Muito bem, foi o eixo. Vocês vão estudar isso com o André Lopes, mas já adiantando, Hitler, por meio da sua estratégia da Blitzkrieg, que em alemão significa guerra relâmpago, ele vai conquistar boa parte da Europa. Gente, Hitler, ele já tinha dominado a Áustria, a Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, ele invadiu Polônia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, França. Gente, Hitler desfilou em frente à Torre Eiffel, em Paris. Então, quem começou melhor a guerra foi o eixo, com a poderosa máquina de guerra alemã, a sua Blitzkrieg, a sua guerra relâmpago. Para quem não sabe, na guerra relâmpago, os alemães eles atacavam com 3 forças concomitantes. Vinha a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, e bombardeava os principais alvos inimigos. Logo na sequência vinha a divisão Panzer, que eram os seus tanques blindados, e logo atrás a infantaria, os soldados. Só que isso era muito rápido. Aviação de guerra, tanques, soldados, não dava tempo do inimigo reagir. O eixo começou melhor. E essas notícias chegaram até o Brasil. E aí muitos oficiais do Exército Brasileiro, muitos membros do governo de Vargas, membros do Estado Novo, começaram a fazer até elogios a Hitler. Getúlio chegou a fazer elogios ao ditador alemão. Então o Brasil meio que começou a pagar pau para a Alemanha nazista. Vai ter um país que vai ficar muito preocupado com isso. Qual país, gente? Fala para mim. O país que mais se preocupou... Estados Unidos. Exatamente. Do Brasil ficar, né, simpatizando demais com Hitler, com a Alemanha nazista. Muito bem. Catherine, Duarte e Patrícia. Os Estados Unidos da América. Gente, já pensou se a Alemanha nazista de Adolf Hitler se aliasse ao Brasil e montasse bases aqui na América do Sul? Os Estados Unidos estavam lascados. Então, vai começar a agir uma tal política da boa vizinhança por parte dos Estados Unidos da América. Naquela época, esse país aqui era comandado por um presidente
chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele estava no poder desde depois da crise de 29. Ele entrou no poder em 32 nos Estados Unidos. O Roosevelt, eu costumo brincar que ele vai pegar o telefone e vai ligar para o Vargas. Vai falar assim, ó, camarada Vargas, como você está? Getúlio vai responder, vou bom, tchê. Vargas era gaúcho, né? Vou bom, tchê. E você? Como é que você tá? O Roosevelt vai responder. Para ser sincero, aí o sotaque sumiu. Para ser sincero, eu ando meio preocupado, porque membros do seu governo andaram elogiando o nosso principal inimigo, que é a Alemanha nazista. Então, assim, a gente queria muito que o Brasil lutasse na guerra ao lado dos aliados. Qual vai ser a resposta de Vargas? O que eu ganho com isso, companheiro? Roosevelt respondeu na lata, 25 milhões de dólares, tá bom para você? Getúlio colocou na hora uma faixa assim na testa, 100% USA, na hora. Não sei se vocês perceberam, gente, na brincadeira que eu fiz aí, mas os Estados Unidos eles vão comprar o apoio do Brasil aos aliados. Vão comprar a aliança brasileira. Esses 25 milhões de dólares, Vargas ele vai investir esse dinheiro aonde? Letra A, num sítio em Atibaia. Letra B, num triplex no Guarujá. Letra C, vai depositar na conta da sua esposa. Letra D, vai fazer uma rachadinha com os seus filhos. Ou letra E, ele vai investir na indústria de base. Ó, dessa vez eu mudei o gabarito, hein? Não foi letra C. Ai, galera. Isso, letra E. Getúlio vai pegar esses 25 milhões de dólares e lembrando que o dólar valia muito mais do que vale hoje. Tipo assim, 20 vezes o valor de hoje, no mínimo. Vargas vai pegar esses 25 milhões de dólares e vai investir na indústria de base. Tá? Essa grana vai ser usada para financiar a construção da CSN. A gente até comentou sobre ela há 2 slides atrás aqui, ó. Opa, voltei demais. Aqui. CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma usina siderúrgica lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Brasil agora, gente, a partir de agora, podia fabricar aço. Olha que importante. E aí, em troca desse dinheiro, desses 25 milhões de dólares, repito, que foram investidos na indústria de base, dinheiro que financiou a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, além de o Brasil entrar na guerra ao lado dos aliados, declarar apoio aos aliados, Vargas autorizou a montagem de uma base militar estadunidense no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Já houve uma base militar dos Estados Unidos no nosso território. Aonde, professor? Em Natal, no Rio Grande do Norte. Já tive o prazer de visitar lá, inclusive. Galerinha, por que Natal? Porque se você olhar no mapa da América do Sul, Natal fica em um ponto estratégico para você atacar o norte da África. Digamos assim, era um ponto estratégico para iniciar ataques direcionados ao norte da África e a partir dali atacar o sul da Europa, que é onde estava, por exemplo, a Itália fascista, aliada da Alemanha nazista de Hitler. Então, o Brasil vai declarar apoio aos aliados só em 1942, na metade da guerra. E nós só vamos enviar tropas para lutar na Europa em 1944, já no penúltimo ano do conflito. Porque aqui no Brasil as coisas acontecem assim numa velocidade incrível, né? E mais um detalhe interessante. Galera, nesse processo do Brasil declarar a guerra ao eixo, teve um fato que foi assim fundamental. Houve o afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães. Eu disse navios mercantes, eram navios de comércio, não eram navios militares. Submarinos alemães afundaram esses navios porque eles estavam levando comida para os aliados, claro. E quando essa notícia chegou ao nosso país, isso matou mais de 600 brasileiros. Quando essa notícia chegou ao nosso país,
Isso é uma emoção popular muito grande. O povo ficou assim, nossa, mas mais de 600 brasileiros morreram, inocentes, pais de família. O Brasil tem que oferecer uma resposta. E aí a resposta vai ser, claro, o nosso país declarar guerra ao eixo e apoiar os aliados. Declaramos guerra ao eixo em 42, mas vamos enviar tropas para a Europa só em 44. E duas forças vão atuar nesse conflito, duas forças brasileiras, a FEB e a FAB. FEB significa Força Expedicionária Brasileira. Repito o nome, Força Expedicionária Brasileira. E FAB, essa é mais fácil, né? Força Aérea Brasileira. A Força Expedicionária, a FEB, seria a infantaria, né? E a FAB seriam os pilotos. Ao todo, vamos enviar aproximadamente 25 mil homens para lutar na Europa. Vamos lutar onde, professor? Na Itália. Vamos ajudar a terminar de derrubar o fascismo naquele país. O fascismo já estava praticamente derrotado. E uma coisa interessante, que eu gosto sempre de ressaltar, é que a sociedade brasileira, como um todo, a maior parte dela, não tinha muita confiança nos nossos militares, na competência do nosso exército. A última guerra que o nosso país tinha participado, de fato, tinha sido a Guerra do Paraguai. Porque na Primeira Guerra Mundial o Brasil não enviou forças militares. Enviou ajuda médica, enviou para patrulhamento do Oceano Atlântico, mas não enviou soldados para a Europa. E aí as pessoas começaram a comentar nas ruas que os nossos soldados, apelidados de pracinhas naquela época, que era mais fácil uma cobra fumar, e cobra não tem mão, né? Então fica meio difícil ela fumar, do que os nossos soldados serem bem-sucedidos na guerra lá na Europa. Qual vai ser a resposta dos nossos militares? Tá aqui, ó. A cobra vai fumar. Eles vão escolher como símbolo, como mascote da FEB, uma cobrinha com um cachimbo na boca. E o lema da FEB passará a ser: a cobra vai fumar. Ou seja, era uma resposta à desconfiança da sociedade brasileira na competência dos nossos militares. E o mascote da FAB está aqui do lado. Era um avestruz com um escudo, aqui é o Cruzeiro do Sul, uma metralhadora, senta a pua, ou seja, desce a bala. Agora, uma coisa que eu acho incrível, né? O mascote da nossa Força Aérea era uma ave que não voa. Uma avestruz é uma ave grande, forte, imponente, mas não voa. E era o mascote da FAB. Mas, enfim, vamos lutar na Itália. A principal batalha será a de Monte Castelo. E nós vamos ajudar a derrubar o fascismo naquele país. Nós tivemos quase 10% de baixas, de mortes, e os soldados sobreviventes vão voltar ao Brasil, é claro. Antes de falar sobre o próximo tópico, pode falar, Larissa. Foram quantos homens? Aproximadamente 25 mil homens. 25 mil soldados brasileiros foram voltar na Europa. O que é um número pequeno, né? Comparado com a proporção da Segunda Guerra Mundial. Galerinha, antes de passar para o próximo tópico, eu queria analisar essa imagem aqui, que já caiu em todos os vestibulares que eu conheço. Lembra que eu falei que na época da Segunda Guerra Mundial rolou uma tal de política da boa vizinhança por parte dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Essa aproximação política, diplomática e militar também entre Estados Unidos e Brasil? Pois é, a política da boa vizinhança, ela recebeu esse nome. Fez parte dessa política até mesmo um desenho animado. Gente, nem os desenhos animados são inocentes na história. Por exemplo, as musiquinhas do Mundo Bita, né? Bom Dia lá na Fazendinha, serve para hipnotizar as crianças. Nada é inocente na história. Você acha que o Mundo Bita é só para divertir, é para hipnotizar. A criança está lá tocando fogo na casa, tocando terror, a mãe não aguenta mais, o pai está ficando doido, arrancando os cabelos da cabeça, aí vai lá, coloca Bom Dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. A criança fica hipnotizada, né? Mas enfim.
Não é só as crianças não, né? Galera, nem os desenhos animados são inocentes na história. Um exemplo é o Capitão América. Capitão América ele nasceu como uma propaganda do governo dos Estados Unidos para que os jovens americanos se recrutassem no exército para lutar na Segunda Guerra Mundial. E um outro desenho, que também fez parte do contexto da Segunda Guerra, foi esse aqui. O Walt Disney recebeu uma encomenda do governo dos Estados Unidos, do presidente Franklin Delano Roosevelt, para criar um novo personagem nos seus desenhos. Ele já tinha o Mickey, já tinha o Pato Donald, mas ele tinha que criar um personagem para representar o povo brasileiro. Qual personagem foi criado? Esse papagaio aqui, ó, verde e amarelo, o Zé Carioca. Um papagaio cachaceiro, malandro, preguiçoso e mulherengo. Para representar o povo brasileiro. E aí tem lógico um negócio desse? Repito, foi criado um personagem por Walt Disney. O Walt Disney criou um papagaio chamado Zé Carioca, tá aqui ele, verde e amarelo, para representar o povo brasileiro. Ele era cachaceiro, ele era preguiçoso, ele era malandro e ele era mulherengo. Bom, não me representa, né? Porque eu não sou cachaceiro, nem malandro e nem preguiçoso. Mas enfim, o Zé Carioca, ele vai fazer parte de um filme de desenho. O nome do filme está aqui, ó. Em espanhol tá Saludos Amigos. Em inglês, Hello Friends. Em português, Alô Amigos. Nesse desenho, o Pato Donald, representando os Estados Unidos, claro, vem ao Brasil, ele vem ao Rio de Janeiro e ele conhece o Zé Carioca e os dois, né, vão fazer uma amizade. Aí muita gente pensa que é inocente, né? Ah, o Pato, amigo do papagaio, né? O Pato Donald, amigo do Zé Carioca. Galera, não tinha nada de inocente aí. Esse desenho era para legitimar a política da boa vizinhança, a aproximação diplomática entre Estados Unidos e Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? E, inclusive, esse filme foi lançado aqui no Brasil, esse filme de desenho. Ai, ai, ai. Gente, vocês são demais. Viu? O João falou, eu só não sou cachaceiro desses aí. Ah, Karen, para ser mulherengo tem que ter mulher, João. Ai, ai. Ih, cara, está por fora. O João é o pegador. O João é maravilhoso. O João é o sedutor, essa voz de locutor de rádio. Galerinha, zoeiras à parte, vamos voltar agora aqui para o conteúdo. Segunda Guerra Mundial terminou. Ela acabou em 45. Todo mundo sabe que o grupo vencedor foi o grupo dos aliados. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. O eixo foi derrotado. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Inclusive, houve lá o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Galerinha, o Brasil estava do lado vencedor, né? O Brasil apoiou os aliados, então a gente estava do lado vencedor quando a guerra terminou. Mas essa participação do nosso país nesse conflito não vai ser muito boa para Vargas, não. Sabe por quê? Vai gerar uma contradição. Repita a palavra, uma contradição. Galera, eu disse que aproximadamente 25 mil soldados brasileiros saíram daqui, deixaram suas famílias, atravessaram o Oceano Atlântico, foram lá na Itália, lá na Europa, e eles foram fazer o que lá? Alguém me responde. Eles foram combater o que lá? Os nossos soldados atravessaram o Oceano Atlântico, deixaram suas famílias e foram combater o que lá, gente? Fascismo. O fascismo, que é uma forma de ditadura. O fascismo, para quem não lembra, se tiveram aula disso comigo ano passado, fascismo é uma forma de ditadura de extrema direita. Então, nossos soldados foram combater ditaduras, o fascismo e o nazismo, certo? Aí terminou a guerra, eles voltaram para casa. Os sobreviventes, é claro.
Ainda bem que foi mais de 90% sobreviveu. Eles voltaram. E o que eles encontraram em casa? Fala para mim. Ou seja, no Brasil. O que eles encontraram no Brasil, gente? Um sistema que quase imitava o fascismo. E uma ditadura. Uma outra ditadura, a ditadura de Vargas, o Estado Novo. Então isso, vou repetir a palavra pela terceira vez, gerou uma contradição insustentável. Como que os nossos militares atravessam o Oceano Atlântico, vão lá na Europa, dão sangue no campo de batalha para combater ditaduras, e aí eles voltam para casa e tem outra ditadura? Não dava para sustentar isso. Era insustentável. Vai começar, então, uma pressão pelo fim do Estado Novo, ou seja, pelo fim da ditadura de Vargas, e automaticamente pela redemocratização do Brasil. O retorno da democracia. Gente, essa pressão vai vir da sociedade civil, vai vir de políticos e vai vir até mesmo dos próprios militares. Os militares vão falar, tem que acabar com o Estado Novo, tem que acabar com a ditadura. A democracia tem que ser restabelecida. Pergunto, tinha como Vargas continuar com uma ditadura sem apoio dos militares? O que vocês acham? O Vargas era tão foda assim? Tipo assim, não, eu que mando aqui, vocês calam a boca aí. O exército, fica quietinho aí. Não tinha como, gente. Não tinha como. Então, Vargas vai ter que ceder, né? Por força das circunstâncias. Getúlio, como não era nada bobo, sabe o que ele vai fazer? Ele mesmo vai dar início ao processo de redemocratização. Ele vai falar assim, vocês querem democracia? Então, beleza. Vargas marcou eleições para o final do ano de 45 e autorizou a formação de partidos políticos. Falou, tá aí, vocês querem democracia? Final do ano tem eleição, inclusive para presidente. Vocês vão escolher. O povo vai escolher quem vai ser o próximo presidente. E podem formar partidos políticos. O Vargas mandou até soltar prisioneiros políticos. Mandou soltar até comunistas. Você lembra do Luiz Carlos Prestes? Ele foi solto em 45. Então tá aí, ó. Vou mandar soltar até os comunistas. Mandou soltar presos políticos, marcou eleições, autorizou a formação de partidos políticos. Tá aí, vocês querem democracia? Toma. Só que, por debaixo dos panos, Vargas estava apoiando um movimento. Esse movimento já caiu no Enem, hein? Pouca gente sabia. Pouca gente acertou essa questão. O nome do movimento era queremismo. Professor, que nome mais esquisito. Queremismo. Da onde vem essa palavra, queremismo? Vem de um lema. Queremos Vargas. Queremos Vargas. Professor, não estou entendendo. Sabe qual era o plano de Getúlio? Ele marcou eleições, autorizou a formação de partidos políticos, só que Getúlio queria sair candidato a presidente, queria ganhar e, claro, continuar no poder. Gente, ele era um velhinho tarado mesmo, não era? Tarado pelo quê? Que o Vargas era? Era tarado por chocolate? Vargas era tarado pelo poder. Exatamente, pelo poder. Então, eu vou repetir. Getúlio começa a apoiar por debaixo dos panos um movimento chamado de queremismo. O lema do movimento era Queremos Vargas. As pessoas saíam com faixas e cartazes nas mãos nas ruas. Queremos Vargas, queremos Vargas, queremos Vargas. Qual era o objetivo disso? Que Getúlio saísse candidato a presidente nas eleições que iam acontecer, vencesse e continuasse no poder. Professor, vai dar certo isso? Não. Os militares vão cortar as asinhas do Vargas. Os militares vão proibi-lo de se candidatar a presidente. Vargas vai se afastar da presidência e vai conseguir disputar o cargo de senador. Ele não conseguiu se candidatar a presidente. Ele se candidatou a senador em 45. Só para citar, quando Vargas se afasta para disputar o cargo do Senado, assume o poder provisoriamente José Linhares. Só para citar o nome dele, tá? José Linhares. E aí vem a pergunta. Vargas sai da presidência, se candidata ao Senado. Opinião de vocês, Vargas perde ou ganha essas eleições para Senado, para senador? O que você acha? Ele ganha. Então Getúlio sai da presidência, se elege senador. Terminava a era Vargas, mas não terminava Getúlio.
Por quê? Galerinha, vai ter um novo presidente chamado Eurico Gaspar Dutra, mas depois Vargas vai voltar à presidência. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Falando no Dutra, Eurico Gaspar Dutra era um general do Exército Brasileiro, que inclusive lutou na Segunda Guerra Mundial. E sabe por que ele vai vencer as eleições, seu presidente? Porque ele teve apoio de Vargas. Ele se candidatou por um partido que era um partido varguista, um partido ligado a Getúlio, que era o PSD, Partido Social Democrático. Inclusive, Vargas tinha 2 partidos ligados a ele. Tinha o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, Partido Social Democrático. O Dutra era do PSD. Com apoio de Vargas, o general Dutra vence as eleições e assume o poder em janeiro de 46. Terminava a era Vargas, mas não terminava Getúlio. Vargas vai ser senador durante o mandato de Dutra e depois vai voltar à presidência, como nós veremos mais adiante. Tá certo? Galerinha, tem até um trocadilho ridículo que o Vargas usava na época. Quando teve a campanha para presidente, o Vargas falava assim, ó: povo brasileiro, se der, eu fico. Se não der, eu rico. Entenderam? Se der, eu fico. Se não der, eu rico. Tipo, se der para eu ficar na presidência, eu fico. Se não der, vota no Eurico. Qual Eurico? Eurico Gaspar Dutra. Então, esse trocadilho ridículo serviu para Dutra ganhar muitos votos e, claro, vencer as eleições. Beleza? Gente, esse ponto de análise aqui é importantíssimo para o seu Enem. Ó, já caiu no Enem isso aqui. A importância do rádio para o populismo varguista. O rádio, todo mundo sabe que era o principal meio de comunicação da época. Todo mundo sabe disso, né? A televisão só chegou ao Brasil em 1950. E o DIP, lembra dele? Departamento de Imprensa e Propaganda, vai criar um programa no rádio chamado Hora do Brasil. Depois, mais tarde, ele mudou o nome para Voz do Brasil, mas naquela época chamava Hora do Brasil. Todas as estações de rádio eram obrigadas a transmitir esse programa. Passava todo dia, de segunda a sábado. 1 hora de programação, das 7 às 8 da noite, horário nobre. Todas as emissoras eram obrigadas a transmitir a Hora do Brasil, que era um programa de rádio feito pelo governo, feito pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E o que tinha nesse Hora do Brasil? Qual era o conteúdo? Somente informações positivas sobre o governo. Só propaganda positiva. Galera, isso vai promover uma verdadeira lavagem cerebral na população. Ah, professor, ninguém escuta isso mais não. Até hoje tem a Voz do Brasil lá, ninguém ouve isso não. Gente, naquela época ouvia. Até porque não existiam outras opções, né? A pessoa estava em casa, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix. As pessoas, elas jantavam e iam ouvir rádio na sala. Tinha rádio novela, tinha noticiário, tinha programa de calouro e tinha a Hora do Brasil. As pessoas ouviam a Hora do Brasil, todo dia. E o que tinha lá nesse programa, repito, só informação positiva sobre o governo Vargas. Gente, isso vai promover, repito, uma verdadeira lavagem cerebral na população. Eu lembro até de um cara chamado Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Partido Nazista de Adolf Hitler. Ele dizia assim, abre aspas, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Fecha aspas. Essa frase não é do Hitler, é do Goebbels, amigo do Hitler. Entendeu a manipulação? Se o rádio todo dia falava bem de Vargas, a tendência é que a maioria da população pensasse que o seu governo era maravilhoso. Por isso o rádio, através desse programa Hora do Brasil, foi essencial para o populismo varguista. Foi fundamental para Vargas manipular a população a seu favor. Tá certo? Terminando a aula, gente, vai dar certinho o tempo. O Estado Novo, a ditadura de Vargas, foi de fato um governo fascista? A resposta é não. Eu coloquei não aqui em letras garrafais, bem grande. Não. Ah, professor, mas pareceu. Pareceu, mas não era. Nem tudo que parece é. O Estado Novo não foi um governo fascista. Por quê, professor? Temos algumas justificativas. Primeira delas,
O fascismo é um regime político onde há a supremacia de um partido. Na Itália era o Partido Nacional Fascista que mandava. Na Alemanha era o Partido Nazista. A ditadura de Vargas não tinha um partido político supremo. E isso é uma característica própria do fascismo, o unipartidarismo, o partido político único. Vargas não tinha isso. É como se o partido dele fosse ele mesmo. Segundo, Vargas nunca pregou ideais expansionistas. O fascismo e o nazismo pregaram. Vargas nunca pregou assim, vamos aumentar o território brasileiro, vamos invadir a Argentina, o Uruguai, não. Vargas nunca pregou ideais expansionistas, que fazem parte do fascismo. Terceiro argumento, Getúlio, apesar de ter sido ditador, ele não cometeu excessos totalitários. Professor, como assim excessos totalitários? Vargas não criou campos de concentração, por exemplo, aqui no Brasil, como Hitler fez na Alemanha. E por último, e o mais óbvio, gente, o Brasil lutou contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Se o Estado Novo fosse de fato um governo fascista, logo no início da guerra, o Brasil tinha se aliado ao eixo, a Alemanha, a Itália, o Japão. Mas não, o governo de Vargas, apesar de ser uma ditadura, chamado Estado Novo, não foi de fato um governo fascista. Beleza, galera? Sim, exatamente, a questão do nacionalismo extremo. Nicole. Povo, todo mundo entendeu? Dá um joinha para mim, por favor, se você conseguir entender a explicação. Dá um joinha aí pro tio Vitor. Tá tranquilo? Então, lembrando, gente, semana que vem, provinha P2, toda objetiva, de múltipla escolha, tá? E o assunto somente era Vargas. 5 questões de Era Vargas, todas retiradas de provas do Enem anteriores. Obrigado pela presença, gente. Obrigado pela participação. Um ótimo final de semana. Beijo, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até mais.